Amém, amados. Podem se assentar, por favor. Queridos, eu não sou uma pregadora, tá? Eu sou uma apaixonada por Jesus. Eu sou uma apaixonada pela palavra de Jesus. Eu sou prova viva de cura. Eu sou prova viva de uma libertação. Eu sou prova viva de uma transformação, mas ainda estou em processo. A transformação do Senhor nas nossas vidas, ela nunca acaba. Até o dia que o Senhor voltar, ou até o dia que Ele nos levar, nós estamos em processo de restauração e de transformação. Boa noite, sejam bem-vindos. Até hoje, eu falei para o pastor Rogério, eu converso muito com ele quando eu sou escalada para ministrar, que eu não sou tão experiente como eles, né? Mas eu tremo muito ainda, eu fico com as mãos geladas, com as costas geladas. Mas o Senhor, quando nós pedimos para o Senhor, é Ele que tem que nos convencer através da palavra dEle. E há muitos dias eu vim remoendo uma palavra que o Espírito Santo estava me impelindo a dizer. Então eu fui trabalhando nela, mas até hoje de manhã eu estava aqui no culto e eu falava: Senhor, eu ainda estou um pouco perdida no começo da Tua palavra, daquilo que o Senhor me deu. E nesta manhã foi precioso demais, porque o pastor Rogério ministrou uma palavra que quem não ouviu, eu te desafio a ouvir, que foi realmente uma bênção, que fala que aquele que quer ser o maior, que sirva, né? Aquele que quer agradar a Deus, que você seja o primeiro a servir, não só o Senhor, mas tudo aquilo que a gente faz aqui, onde nós estamos, tudo aquilo que nós fazemos, nós servimos ao Senhor. Então, que tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra, onde nós estamos, que seja para Ele, por Ele, porque com isso tira peso das nossas costas. E sabe, amados, eu costumo dizer que atrás de todo o texto, atrás de toda a história bíblica, tem beleza, tem mistérios. E o Senhor sempre fala de uma forma clara, mas você precisa cavar algumas coisas. E hoje de manhã o pastor Rogério estava falando sobre a vida de José. E ali ele me deu... Obrigada, Rubem. E ali ele me deu um start, sobre quando José, todos aqui eu creio que conhecem a história de José, quando José foi usado por Deus para decifrar o sonho de Faraó, aonde viria os 7 anos de fartura e depois os 7 anos de faltura. Não é faltura, mas a gente fala faltura. E ali o Senhor deu uma estratégia para José, aonde ele alcançou, se tornou o segundo homem mais importante do Egito. E quando o pastor Rogério, ele não falou sobre isso, ele estava falando de outra faceta de José, mas quando ele estava falando isso, o Senhor me levou a este lugar dos 7 anos e dos 7 anos. 7 anos de prosperidade e 7 anos de fome. E aqui, queridos, eu vi que tem algo escondido. É algo para as nossas vidas. Para a minha vida, pelo menos, o Senhor ministrou, e eu creio que vai ministrar para a nossa. A minha pergunta para nós nessa noite é: o que nós temos, como nós temos guardado, como nós temos depositado no nosso espírito aquilo que o Senhor tem depositado em nossas vidas, aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem feito. Porque a nossa tendência, muitas vezes, é nós virmos ao culto, nós escutarmos a palavra, mas nós não trabalharmos essa palavra no sequente da semana, no resto dos nossos dias. Muitos de nós, e eu não quero que ninguém levante a mão, mas muitos de nós não têm feito um investimento da palavra de Deus para que haja um depósito no nosso espírito. Por quê? Porque o dia mau vem. E quando o dia mau vem, nenhum de nós está preparado totalmente. E o que nós vamos fazer? Nós vamos sacar daquele depósito que nós fomos guardando e preservando a palavra de Deus. O que você e eu temos guardado
no depósito do nosso espírito. O que nós temos guardado? E uma das coisas que, porque também o Senhor me impeliu para essa palavra, é que nós temos aconselhado muitas pessoas, e uma das perguntas que tem sido muito latente na vida das pessoas, nos problemas das pessoas, é: por que, pastora? Por que está acontecendo isso? Por que estou passando por isso? E isso é uma frase, todos nós podemos ter essa frase, mas é uma frase que denota um pouco da falta que nós temos desse depósito. Porque quando nós confiamos verdadeiramente no Senhor, nós vamos entender que tanto a fartura como a faltura, o Senhor está no comando, o general está a postos. Ele não dorme, ele não fecha os olhos, o Senhor está à frente de todas as coisas. Em Salmos, capítulo 90, versículo... Gente, eu não enxergo essa Bíblia. Versículo 4, diz o seguinte: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Aí, por gentileza, também o versículo 13, que diz o seguinte, versículo 13 do mesmo capítulo: volta-te para nós, Senhor, até quando... Não, o 14, me perdoa, o 14. Não, me perdoa, é que eu não estou enxergando mesmo. É o 12, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Este Salmos foi escrito por Moisés. E Moisés aqui, quando ele escreve esse salmo, o que a gente entende desse salmo? Primeiro, ele diz o seguinte: Senhor, me ensina, por favor, a contar os meus dias, para que eu alcance. Por quê? Provavelmente, Moisés estava vivendo um momento da vida dele, que ele precisava ter a segurança de que o Senhor seria o Senhor de todas as coisas, ainda que as coisas não acontecessem da forma como Moisés queria, como a forma que muitas vezes nós queremos respostas. Precisamos tirar proveito de nossa vida a fim de cultivar um coração sábio. Ele reconhecia que Deus, sem Deus, sem correção, sem provação, ele seria autossuficiente. Ele seria independente, a vida dele estaria independente de Deus. E a nossa vida tem que ser totalmente dependente de Deus. Muitas vezes, eu não sei se acontece só comigo, mas muitas vezes, ou a maioria delas, algumas coisas nós compreendemos, outras nós não temos respostas. E a minha pergunta para nós nessa noite é: quando nós não temos respostas, ou quando as respostas vêm na negativa, ou quando as respostas vêm no silêncio, eu e você estamos preparados espiritualmente para receber ou para lidar com o não de Deus? Amados, temos vivido dias muito difíceis. Nós estamos aí há um mês do encerramento deste ano. E se você parar um pouquinho, é que nós temos uma tendência muito fácil de esquecer das coisas. Mas esse ano foi um ano muito difícil. As pessoas perderam muitas coisas. Muitas pessoas perderam familiares. Pessoas perderam seus negócios. Pessoas perderam suas finanças. Pessoas estão perdendo filhos. Pessoas estão perdendo casamentos. Por quê? O que aconteceu, meu Deus? O que aconteceu? A pandemia foi o título, mas o que estava? Será que isso não denota o que muitas vezes estava no nosso coração? E de repente, quando que me diz que há 2 anos atrás, quando passou na nossa mente que nós iríamos passar um momento tão crítico, não só na nossa nação, mas no mundo, aonde as pessoas precisaram ficar escondidas, as pessoas precisaram ficar isoladas, o relacionamento foi uma das coisas que mais foi danificada no mundo. Muitas pessoas que não sabiam mais ficar quietas, tiveram que voltar a ficar quietas em seus lugares. Por quê, Senhor? Ou então, nós trocamos a palavra por quê, por para quê? Para quê, Senhor? Para tudo tem um propósito. Até o tempo difícil tem um propósito na nossa vida. Pessoas não sabem como lidar com os dias difíceis, só lidam bem com as bênçãos.
Quando nós temos as bênçãos do Senhor, nós somos felizes. Mas quando nós temos a negativa de Deus, a negativa, quando eu falo negativa de Deus, eu falo sobre o silêncio e eu falo sobre o não de Deus. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas eu já passei pelo não de Deus. Nessa pandemia, eu também tive perdas. Nós também tivemos perdas. Cada um tem perdas numa área. Uma das coisas que eu lutei muito e que eu creio que, pelo menos eu creio que eu passei na prova, foi a luta entre a alma e o espírito. Porque foram dias difíceis, queridos. Tinham dias que na minha casa nós estávamos quase em 9 trabalhando. É muito engraçado, a gente fala hoje é engraçado, mas nos dias eram tristes. Por quê? Porque tinham dias todos os filhos trabalhando online e eu não podia nem falar, porque se eu falasse, saía na reunião. Então, eu tinha que ficar lá lidando, a Claudinha sabe bem o que é isso. Você tinha que cozinhar, eu estava lá ajudando a minha nora com o neto, todos trabalhando no computador. E o que Deus pediu de mim? Filha, seja forte e seja corajosa. Por quê? Porque muitas vezes a estrutura do teu lar está nas tuas mãos. Mas muitas vezes, para mim, foi difícil. Mas eu falei, Senhor, eu não quero saber o que é difícil, eu quero saber o que te agrada. E eu quero saber se eu posso, como o Rogério falou para você, se você quiser ser o maior, sirva. E uma das as maiores experiências que eu tive na minha vida foi dentro do meu lar. E eu até citei aqui, quando o inesperado bate à nossa porta, é expressado o que realmente está no nosso coração. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 e 2, eu gosto desse texto, porque às vezes as pessoas falam assim, pastora, por que Deus está permitindo esse deserto na minha vida, essa solidão? Eu não estou sabendo lidar com ela. E a palavra de Deus em Deuteronômio diz que todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vocês vivam e se multipliquem, e entreis e possuai a terra que o Senhor jurou aos seus pais. O 2, por favor. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar e saber o que estava no seu coração, se você guardaria ou não guardaria os meus mandamentos. Quando nós falamos sobre a palavra deserto, cada um tem uma visão disso. Uns falam que é solidão, outros falam que estão vivendo um casamento, que estão num deserto no seu casamento, outros que estão numa vida profissional num deserto. Mas lembrem-se de uma coisa, o deserto é um lugar de passagem, é um lugar de crescimento e é um lugar de provisão de Deus. O Senhor nunca permitiu que no deserto faltasse nada. Só que nesse deserto, o Senhor quer falar conosco algumas coisas que nós não ouvimos no natural. Então, às vezes você fala, mas por que eu estou passando isso? Será? Deus não quer que, Ele não faz você passar por algo para Ele falar com você, mas às vezes Ele permite, porque a gente não se aquieta. A gente vive agitado de um lado para o outro. A gente vive correndo. Nós não temos tempo. Quando a gente tem tempo, é 5 minutos. E muitas vezes as coisas acontecem, não é porque Deus quer que aconteça para alcançar uma coisa em você, mas Deus para que a gente veja o nosso coração e o que está acontecendo dentro do nosso coração. Eu não sei quanto a você, mas algumas vezes eu paro mesmo, meu marido e meu filho estão aqui de prova, eu paro tudo, entro num lugar e falo, Senhor, eu não estou bem, me ajuda a sair desse lugar, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou com esse sentimento? Por que eu estou com essa conduta? E o Senhor vai trabalhando no meu coração, ao ponto de aquela tristeza se tornar em uma cura. Aquela tristeza se tornar em uma cura. E o que Moisés fala aqui nesses salmos é exatamente isso. Ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias para que eu alcance um coração sábio. Porque muitas vezes a gente não tem sabedoria para lidar com as coisas. E ali o Senhor prova o nosso coração. Eu coloquei aqui uns exemplos de algumas pessoas que eu acompanhei no momento de grande deserto. Eu acompanhei a Claudinha e o Oswaldo quando o filho deles, o Ícaro, passou por um processo de câncer. Tem aqui também a minha amiga,
eu não vou falar o nome, mas ela está aqui, também está passando por um processo do câncer. Tem outra amiga que eu acho que está na internet me ouvindo, passando por um processo de uma luta no seu físico, aonde estou mentindo, Cláudia, aonde o diagnóstico era irreversível. Aonde o diagnóstico só tinha palavras de morte. O que eu falava para elas? Qual era? Eu queria poder fazer muito mais, mas a gente não pode. Quem faz é Deus, não somos nós. Mas uma das coisas que eu falava muito para elas, quando passavam por essas lutas, ainda que o diagnóstico diga uma coisa, você profetiza outra. Você profetiza a cura e a sua mente tem que caminhar em conformidade com a palavra de Deus. Porque se você emprestar a sua mente para o diagnóstico, com certeza você vai ajudar ele a definhar. E isso foi muito lindo. Inclusive, a pastora Mirna também passou por um processo de câncer. E sabe, amados, assim como nós estamos vivendo esse momento da pandemia, eu chorei muito. Teve momentos que eu não pude me expor à televisão, porque aquilo estava fazendo mal para mim. Porque se a dor da Cláudia, a dor da Eli não doer em mim, alguma coisa está errada. A dor do próximo tem que doer em nosso coração. Ela tem o quê? Que nos gerar uma força em Deus para nós lutarmos uns pelos outros. Mas eu só pude ministrá-las, sabe por quê? Porque eu tive uma experiência com Deus. Eu tive uma experiência com Deus quando meu filho... Levanta um pouquinho, Samuel. Esse filho aqui, ó, grande, bonito, saudável. Quando esse filho aqui, quando ele estava no meu ventre, eu tive um diagnóstico de que as pernas dele não cresciam. De que provavelmente ele teria algum problema congênito. O que nós fizemos, eu e o Rogério? Tinha 3, né, antes dele. 3. E nós orávamos e muitas vezes, amados, eu precisei me esconder, porque as vozes que a gente ouve ao nosso redor, elas nos desanimam. Dependendo para quem e por quem você abrir o teu coração e pedir que a pessoa compreenda o seu problema, muitas vezes, além delas não te ajudar, elas vão piorar no seu processo. A única voz que eu e você precisamos ouvir é a voz de Deus. Tinha momentos que o Rogério ficava aflito, mas eu estava mais forte para ajudar o Rogério. Tinha momentos que eu estava, o Rogério me ajudava. E nós, como família, oramos... Todos, eu, Rogério e os 3 filhos, e ali impusemos as mãos sobre a minha barriga, e quando fomos fazer o exame da medicina fetal, os médicos olharam e falaram, tinha 5, eu tenho ainda, 5 ultrassons que diziam que o Samuel tinha problema. E no último, depois de uma oração e de um clamor a Deus, o Senhor mudou o quadro. E hoje o Samuel foi o que andou mais rápido. Esse aqui, com 10 meses, estava correndo. E ele, quer dizer, as pernas dele cresceram muito e se tornou... Então, filho, eu vou te dizer uma coisa. Se Deus fez o que fez, imagina onde Ele vai te levar. Só creia nisso, tá bom? Mas também existem situações onde o contrário também vem. Que foi como a Marleninha e o Walter. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Nós não vemos o amanhã, mas o Senhor vê todas as coisas. Se não for pela palavra de Deus, nós não suportaremos ainda o que está por vir. Hoje nós estávamos falando com o Samuel e a Fernanda em casa, que se nós achamos que nós estamos vivendo uma perseguição, eu digo para vocês, preparem-se. Porque, infelizmente, muitas coisas ainda estão por vir que nós nem imaginamos. Então, se a pandemia ainda está nos deixando desorientados, pensa no que pode estar por vir. Então, se essa palavra vier como uma palavra de coragem, para que eu e você venhamos a nos fortalecer e buscar mais no Senhor, faça isso. Como ajo na negativa de Deus ou na espera? Nós vemos que hoje a geração é uma geração meio miojo, né? Você faz a oração de manhã e você quer que o Senhor responda à noite. Se o Senhor levar 3 dias para te responder, a sua paciência se foi, a sua tolerância desapareceu e você não tem mais nada em si. Até os frutos do Espírito vão dar uma volta e não voltam mais, porque a gente fica confuso. E eu queria agora acompanhar com vocês
um diálogo. Eu também quero falar sobre um personagem bíblico que deixa para nós uma grande lição. É o diálogo de um profeta com o seu Senhor. Se vocês tiverem as suas Bíblias, abram em Abacuque, capítulo 1. Aqui, amados, a nação estava em total colapso. Muitos exilados, talvez perdas, com certeza, fome, incertezas. Às vezes a gente passa por isso hoje e acha que é só hoje. Não. Se você for ao longo da Bíblia, você vai ver muitas histórias onde pessoas viveram momentos muito difíceis também. O povo, o que acontecia? O povo não se arrependia e muito daquele povo, eles não aprenderam com a lição dos povos que vieram antes deles. Naquela época, levantou-se um profeta. Na verdade, o profeta, ele fala do povo, do Senhor para com o povo. Ele traz uma mensagem de Deus para com o povo. Mas esse profeta Abacuque, ele fez o contrário. Ele levou um questionamento do povo para com o Senhor. E é interessante a forma como ele aborda a Deus. Então, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, por gentileza. Ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio, por esta causa a lei se afrouxa. O Senhor responde o contrário. Quando, de repente, Abacuque fala, eu como profeta vou falar algo para o Senhor, eu sei que o Senhor vai me responder. O Senhor respondeu para ele. Mas o Senhor respondeu para ele que mandaria um povo pior do que já havia vindo, para oprimir mais o povo. E aí Abacuque, a segunda vez, ele faz outro questionamento. Capítulo 2, do versículo 1, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler, até para quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Isto está, todo mundo veja essa placa. E que ao ver essa placa, até quem passa correndo de carro, de cavalo, de motocicleta, a pessoa veja a frase: o justo viverá de uma forma, pela fé. Detalhe, queridos, nesta época, eles ainda não haviam sido justificados pelo sangue do Cordeiro. Quanto mais hoje, eu e você, justificados pelo sangue do Cordeiro. Mas o medo, a amargura, a falta, ela tem nos paralisado. Precisamos buscar algumas atitudes na nossa vida, que elas sim farão diferença. Lembrem-se disso. Mirna está curada, Adriana está curada, logo ela voltará para este lugar, não porque nós somos especiais, mas porque a palavra de Deus é a última palavra que nós devemos. Mas nós só vamos ter se nós subirmos à presença de Deus, se nós clamarmos ao Deus vivo, e Ele vai nos atender. Mas ainda que a resposta seja negativa, existe a voz do diabo, existe a voz da nossa alma, existe a voz das pessoas e a voz do Espírito. Qual está em primeiro lugar? Muitas vezes a gente tem que ser mexido para que as coisas se coloquem em ordem. E a terceira atitude, ter a liberdade de ser franco com Deus. Nós precisamos ser verdadeiros com Deus. Quantas vezes, meu Deus, eu me prostro na presença dEle e falo: Senhor, eu não estou conseguindo fazer isso. Eu não estou conseguindo ter esse comportamento ou esse sentimento. Tem mais do que perdão, queridos.
Tem mais do que você ser desafiado na área de perdão, porque a nossa cabecinha, ela quer entender o perdão, e o perdão não é entendido, ele é feito, ele é praticado, ele não é compreendido muitas coisas. Mas não tem nada de errado você chegar na presença de Deus e falar: Senhor, eu não estou sentindo, mas se o Senhor coloca no meu coração que eu devo fazer isso, eu vou fazer porque o Senhor está me colocando, ainda que eu não compreenda. Sabe o que suportou aquele profeta? É porque ele tinha registro. O profeta Abacuque tinha registros do Mar Vermelho, do pai Abraão, do Rio Jordão. Ele tinha registros, e por mais que ele questionou a Deus, no fundo, ele sabia quem era Deus. Mas ele queria conhecer Deus melhor, e ele se levou a isso. O livro começa, queridos, como é que é o primeiro versículo? Vou ler aqui para vocês. Senhor, até quando clamarei a ti e tu não me escutarás? Mas esse livro do profeta Abacuque, que são só 3 capítulos, ele termina com louvor. Sabe por quê? Porque não tem problema, e acontece às vezes da gente ser pego, um jeito de falar, a gente é pego de calça curta, a gente é pego de surpresa. Não tem problema nenhum a gente desabafar com Deus, com Deus. E quando a gente desabafa, e às vezes a gente até fala umas coisas para Deus que pode machucar o coração dele, mas como ele conhece o nosso coração, ele nos perdoa sempre. Ele tem um, como é que se fala, um depósito de perdão para a minha vida e para a tua vida que a gente nem imagina. E ele vai sempre nos perdoando. Mas é importante demais a gente abrir o nosso coração para Deus. Aí lá no capítulo 3 de Abacuque, eu vou ler daqui, no versículo 17, olha o que o profeta diz. Depois de toda essa experiência que ele teve com Deus, essa experiência dele ter a negativa de Deus, dessa experiência de Deus falar para ele: espera, coloca lá a placa e deixa todo mundo passar correndo e ver o que está escrito na placa, ainda que não esteja acontecendo. É mais ou menos o que aconteceu com Noé. Deus pede para Noé construir uma arca, e Noé, todo mundo... Às vezes a gente não vê por trás da história, mas imagina, foi mais ou menos 100 anos, não é isso? 100 anos que Noé ficou construindo a arca, amados. Vocês imaginam a chacota que ele foi para aquele povo naquela época? Todo mundo ria dele, todo mundo tirava um sarro e falava bobagens para Noé, mas ele sabia o que ele tinha ouvido de Deus. Ele cria naquilo que estava depositado dentro dele, e ele seguiu adiante. E esse profeta não deve ter sido diferente. Ele fala: Senhor, mas não está acontecendo nada, o Senhor está dizendo que vai vir um exército mais poderoso, mais perverso, mais cruel para destruir o povo. Deus falou: sim. Mas com certeza, ali na frente eles vão ser destruídos. Mas aos olhos do povo, o que acontece? Vem um exército pior, Deus não está nos vendo. Deus não quer saber da gente. Não existe isso. Mas talvez, se nada acontecesse, talvez muitos homens maus ficariam vivos. E o Senhor falou: eu vou destruir todos eles. Não vai sobrar um. Mas vocês têm que esperar o tempo e o modo para acontecer essa situação. Não é no tempo de vocês e não é no modo de vocês. Mas é no tempo dele. É no modo dele. E quando a gente passa por esse deserto, o Antônio que sabe, né, Antônio? 10 anos. E quando a gente passa por esse deserto, saiba que quando você chegar e pisar na terra prometida, você vai dizer para o Senhor assim: valeu, Senhor. Valeu a lição, porque eu cheguei mais maduro, eu cheguei mais seguro, eu cheguei mais cheio do Senhor. Talvez, Pai, se eu tivesse recebido aquela bênção antes, talvez eu teria te abandonado. E aí, aqui no capítulo 3, ele diz assim para o Senhor, depois de todo esse diálogo com Deus, ele diz assim para o Senhor: ainda que, o que quer dizer isso? Ainda que não aconteça o que eu te pedi, ou o que eu estou te esperando. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os
campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Tipo assim, ainda que tudo aconteça ao contrário, Senhor, ainda que tudo que eu estou vendo, que eu ainda tenho esperança em algumas coisas, elas são tiradas de mim, ainda que. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar alternadamente. O Senhor te dá certeza, o Senhor te dá convicção, o Senhor te tira dessa situação mais forte, o Senhor te faz ver, Ele te faz ver coisas que você não vê no momento que você está engedrado, sabe? No momento que você está envolvido com as tuas coisas, com as suas questões, você não enxerga. Às vezes o Senhor precisa tirar algumas coisas que estão na sua frente para que você enxergue além. Foi uma palavra que eu e o pastor Rogério, lembra? Que eu e o pastor Rogério recebemos antes de vir para São Paulo. Nós morávamos em Atibaia, tínhamos uma vida em Atibaia e ali nós vivíamos no campo, né? E o Senhor falava assim para nós: olhe para além da montanha. A gente não entendia aquilo, falava: meu Deus, o que será que Deus está querendo dizer? A gente não entendia nada. Mas por quê? Porque os nossos olhos estavam fixos naquele lugar. A gente não queria sair daquele lugar. A gente não queria mudar a nossa vida dali. Mas aí o Senhor falava: olha para além da montanha. E hoje nós entendemos. E sabe, amados, houve um processo na nossa vida, onde nós estávamos, na época, tentando construir a nossa casa lá, num terreninho e tudo mais. E o Rogério trabalhava com corretagem, e ele estava com um negócio. Olha como a nossa mente, ela é infrutífera às vezes. O Rogério estava com um negócio de uma imobiliária, onde ele tinha um grande amigo dele, que ele estava fazendo uma venda para esse amigo dele. E essa venda ia ser, assim, a solução da nossa vida. Ela ia nos tirar de uma dependência, no caso ali, da financeira, porque aquilo ia nos dar recursos. E a gente já estava vindo, porque, para quem não nos conhece, nós ficamos vindo para São Paulo 7 anos com os 4 filhos pequenos. 7 anos a gente ia e voltava de Atibaia para São Paulo. Foi um tempo muito bom, foi bem trabalhoso, mas foi um tempo maravilhoso na nossa vida com os nossos filhos. E ali a gente pensou: vendendo essa propriedade, nós vamos conseguir comprar um apartamentinho em São Paulo, e nós vamos acabar de construir nossa casa em Atibaia, porque a palavra de Deus diz o quê, queridos? Que o homem faz planos, né? Ou como o homem é bom de fazer planos, mas a resposta final vem dele, não é nossa. Enfim, a gente já tinha desenhado o nosso quadro. Nós vamos comprar um apartamento, nós vamos construir a nossa casa em Atibaia, está tudo certo, vamos ter um recurso para não sermos peso algum para a igreja. Beleza, fizemos tudo. Enfim, esse amigo dele, que era tão amigo dele, traiu o Rogério. E foi até o proprietário direto e fez a compra direta. Não me pergunte tudo o que a gente passou, porque foi um processo. Na época, eu não entendia. Na época, eu confesso para vocês, embora eu queria consolar ele, que ele ficou desolado, eu não sei se foi pela traição do amigo ou se foi por ter tudo dado errado. Foi tudo junto, né? Mas hoje, ou anos atrás, não foi hoje, há anos atrás, eu enxergo isso e eu falo: Senhor, obrigada. Porque se nós tivéssemos vindo com a nossa força, talvez nós não tivéssemos tanto a dependência do Senhor. Talvez nós ainda estaríamos presos à nossa vida de lá e não teríamos deixado o Senhor fazer conosco o que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer e na hora que o Senhor quer. Houve um processo, hoje já está passado, esse amigo, o Rogério já perdoou, já voltou a ser amigo. Mas vocês entendem como quando a gente... Eu coloquei isso para uma pessoa essa semana. Eu falei, quando a gente está no olho do furacão, a impressão que a gente tem é que a gente não tem ninguém, e que ninguém está nos vendo, e que ninguém pode me tirar do olho do furacão. Mas existe uma saída para esse olho do furacão. E essa saída é o seu Senhor. Ele te empurra daqui e te joga no rio.
Ele te joga no rio. Eu creio nisso. E esse rio você vai nadar, você vai se esbaldar nesse rio. Por quê? Porque você vai sair da opressão. Amados, prestem atenção no que eu vou dizer. Muitas vezes nós entramos numa opressão desnecessária. O que significa isso? Existe a opressão do diabo, existe a opressão natural. Muitas vezes você está vivendo uma vida e uma situação onde você não se dá a chance de mudar e ser transformado, e você se coloca numa situação de opressão que o diabo olha e ele fala assim: eu não tenho nada com isso. Ele está fazendo isso tudo sozinho. Sabe por quê? Porque a gente não quer mudar, porque a gente não quer crescer, porque a gente não quer amadurecer e porque a gente quer colocar a mão aonde a gente não tem que colocar a mão. O único que pode colocar a mão é o Senhor. O único que pode colocar a mão no nosso casamento quando ele está ruim é o Senhor. O único que pode colocar a mão no teu filho quando o teu filho está vivendo uma situação de desespero, de drogas, de prostituição e seja lá o que é Ele. Mas nós somos o instrumento de amor. Ele é que faz, mas nós somos instrumento de amor. E a palavra de Deus está em Mateus capítulo 13, fala sobre a parábola da semeadura. Fala que o semeador saiu a semear. E aquela semente caiu em vários solos. O pedregoso, na beira do caminho. Tem mais um, que eu não lembro. E tem no solo fértil. Quando a palavra fala isso, ela diz sobre o nosso coração. A palavra, o semeador, é o Senhor. E a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela precisa cair num solo fértil. Não adianta nós ficarmos vindo na igreja, não adianta nós sermos religiosos. O pastor Rogério falou até isso de manhã, darmos o dízimo, fazer tudo direitinho, se nós não ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus. Ela precisa ser praticada, mas ela só vai ser praticada se nós gastarmos tempo com a palavra de Deus. Se nós deixarmos Deus nos transformar. E é tão gostoso, tão gostoso quando a gente sabe que a gente tem uma área difícil, sabe aquela areazinha triste, e a gente chora e geme na presença de Deus, ainda não consegue mudar, mas Deus insiste na mudança, Deus nos ajuda, mas quando você vê uma parte positiva de você para com aquela situação, você fala: Senhor, yes, vencemos uma batalha. E cada dia, queridos, cada dia é uma batalha. Cada dia é um dia de uma vitória. Lembra-se o que está ali no livro de Abacuque? O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. E algumas coisas, elas só vão ser mudadas, elas só vão ser transformadas, se a nossa fé for maior do que a nossa razão. Se a nossa conduta for maior do que a nossa vontade. Mais vale agradar a Deus do que a homens. Amém, queridos?